Em 2024, nós temos 4 eclipses. 3 deles ainda são no eixo Libra-Áries, porque os nodos lunares ainda estão ali dentro. Em 2023, eles fizeram a transição de Touro-Escorpião para Áries-Libra e só vão mudar para Peixes em 2025. É interessante a gente dar uma olhada no momento em que o nodo norte entrou em Áries, quais as características daquilo, o que a gente está vendo com relação àquilo no dia a dia e o que a gente pode esperar quando o nodo norte entrar em Peixes. Bora lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Nando Hanner, astrólogo há quase 15 anos e criador da Academia Astrológica. Estou fazendo essa série de vídeos para a gente falar sobre as perspectivas de 2024, o que a gente pode esperar desse ano tão intenso. E agora a gente vai falar sobre os nodos lunares. Nodos são uma coisa super importante porque através da análise deles a gente consegue entender um período que a gente vai viver dentro desse planeta de forma individual também e como que os eclipses são formados, onde que a gente pode esperar que as situações ocorram. Em 2024 a gente ainda tem os eclipses caminhando no sentido sempre retrógrado, né? Antizodiacal, né? Então a gente tem, para quem não sabe, né? Quem está começando a ver coisa de astrologia agora, os nodos lunares eles andam ao contrário, né? Então você tem os planetas andando de Áries para Touro, para Gêmeos e aí vai. Os nodos andam ao contrário, né? De Gêmeos para Touro, para Áries, para Gêmeos, para Aquário, então eles vão sempre fazendo nesse sentido inverso. No ano de 2023 os eclipses aconteceram aqui no signo de Libra e Áries, com o nodo norte voltando para o signo de Áries. E aí eles começaram a marcar a temporada de eclipses em Áries e Libra. Até aquele momento a gente tinha os eclipses pegando Touro e Escorpião, que fez a minha vida de gato sapato. E depois a gente terminou com essa fase passando para o outro momento. O que a gente pode pensar? No ano que vem, a gente tem 3 eclipses, tem 2 eclipses em Libra, 1 eclipse em Áries e 1 eclipse em Peixes. Peixes por causa da posição espacial da Terra com relação à Lua e bababá, aquela coisa toda. Tá? E é o último que a gente vai ter. Tá? O último não, o penúltimo. E aí, quando a gente pega e faz a análise desses nodos, conceitualmente, a gente vai olhar que o nodo sul é meio que o calcanhar de Aquiles, tá? É o pedaço onde a gente fica amarrado, é a âncora, é a nossa zona de conforto, é o ambiente onde nós nos mantemos presos ao nosso passado, às coisas que a gente já sabe, ao cotidiano moroso, né? Aquela coisa que a gente faz todo dia. E o nodo norte mostra uma energia que fica puxando a gente, né? A gente fica com curiosidade para saber o que tem fora da nossa zona de conforto. A gente meio sempre fica olhando lá, tipo, nossa, aquele negócio lá deve ser bacana, deve ser legal aquilo. Será que eu vou? Putz, mas aqui eu já sei o que vai acontecer. Se eu for para lá, eu não sei o que vai acontecer, completamente desconhecido. Aí você experimenta ir para lá e dá um monte de coisa errada, porque afinal de contas você vai experimentar uma coisa que você não sabe como funciona. Normalmente você vai errar da primeira vez, você não vai entender como funciona, você vai passar vergonha, você vai se arrepender de ter ido e você volta para sua zona de conforto e fica lá frustrado por ter errado lá e por estar aqui ainda. E ao mesmo tempo, na hora que você quer ir para lá, você lembra da experiência e você volta para cá. E aí você fica nessa cabo de guerra, né? Nessa gangorra aí, até você realmente decidir dar esse passo naquela direção, sabendo, carregando dentro de si toda a experiência que você teve dentro do Nodo Sul. Quem quer aprender um pouquinho mais sobre isso do zero, tem uma aula aqui no canal onde eu falo sobre os nodos, tá? Depois eu vou deixar aqui na descrição, depois vai lá e assiste. Então, na hora que a gente olha para essas questões no nível individual, a gente pensa desse jeito, tá? Quando a gente pensa num sentido mais amplo, no sentido mundial, a gente vai olhar em que setores do mundo a gente vai sentir oscilações, chamados, agressividades, impactos, né? A gente vai ter isso dentro desse contexto porque a gente vai olhar os signos, né? Que signos que estão sendo movimentados e cada signo está relacionado com uma situação da nossa vida, tá? Então, quando a gente estava com os eclipses, com os nodos lunares
andando em Touro e Escorpião, a gente viu muita coisa a respeito do sistema financeiro, a gente viu muita coisa a respeito de problemas de ordem natural, né, da ecologia do mundo. Também veio muita coisa de corrupção, de brigas, né, Também veio muita coisa acontecendo no sentido de a tentativa de controle, de se manter dentro de uma situação agradável ou pelo menos de uma situação segura. Viu muitas das questões de necessidade de jogos de controle. Isso é uma coisa que naturalmente ocorre bastante, mas durante esse período acabou ficando um pouco mais intenso. E o que é legal a gente pensar é que quando a gente olha para as situações do Nó do Norte, a gente tem uma mudança um tanto quanto significativa nessa história. A gente tem uma energia muito forte de instabilidade. Na verdade, você vê instabilidade dos dois lados, mas o Nó do Norte acaba atraindo bastante atenção porque é um novo, né? Porque é a coisa que está se apresentando de uma forma diferente. Então, quando a gente estava com os Nó do Norte lá, o Nó do Norte lá em Touro, a gente viu grandes problemas financeiros espalhados pelo mundo e também viu muitas questões ecológicas acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares, questões climáticas, né, bastante importantes. À medida que a gente vai caminhando nessa história, a gente vê o Nó do Norte passando para Áries e aí a gente vê aquela questão toda, né, da diplomacia versus a guerra, versus a violência. Isso vem acontecendo já há bastante tempo, estourou agora com muita intensidade lá no Oriente Médio, na questão de Israel e do Hamas e tudo mais, e sem se esquecer também da questão que ainda permanece viva lá da Ucrânia. Então a gente tem vários conflitos que vão se agravando ao longo do período. E o que é interessante a gente pensar, quando a gente olha aqui para o momento da entrada do Nó do Norte no signo de Áries, a gente tem uma ideia das coisas que vão acontecer. Você vê que signos que estão... Qual que é a foto do céu daquele momento e quais são as tendências que persistem ali por 1 ano e meio, né? Então, quando a gente olha para o momento da entrada do Nó do Norte no signo de Touro, a gente está numa lua nova em Câncer. Na astrologia mundial, Câncer é a população, tá? É o que tem, são os territórios nacionais, a população meio que a independência de cada lugar, tá? E ele está exatamente em oposição com Plutão aqui em cima em Capricórnio, que tem todas as questões políticas, né? Organizacionais, as fronteiras dos países. Então isso está diretamente em conflito. E o Plutão, vocês sabem, né? Plutão é o planeta da destruição das coisas. Então a gente podia imaginar que poderiam existir vários conflitos gerenciados por sistemas de governo, óbvio, que vão afetar diretamente e muito intensamente a população dos países, né? E ainda mais porque a Lua também estava envolvida nessa história, a Lua também representa a população, tá? Nesse sentido, quando a gente olha para esse mapa aqui do nódo lunar, você vê que Plutão é a figura central, né? Você tem, ó, Plutão fazendo um aspecto de quincunce com o Marte em Virgem. Isso aqui é bem, bem intenso, já mostra que os dois regentes de Escorpião não estavam se dando muito bem ali. Isso aqui fala sobre violência, sobre guerra, sobre destruições, ainda mais em oposição. Esse setor aqui troca, né? Você tem você intensifica essa história de conflitos, e o Marte ainda assim, numa situação de violência, de agressividade, ainda recebe uma oposição de Saturno lá em Peixes, o que traz muita energia estagnada, inconsciente, vem para fora, bem para fora com bastante agressividade. O Plutão ainda faz um aspecto de trígono com o Urano aqui no signo de Touro, que também ainda pode representar uma intensidade muito grande de situações geológicas afetando a população mundial de uma forma bastante intensa, porque está fazendo um aspecto com esse Sol e Lua aqui em Câncer também. Então, a gente tem visto tudo isso, né? A gente tem observado tudo isso no nosso dia a dia, isso está intensificado. E a gente ainda passa 2024 seguindo nessa toada aí desse conflito, dessa dificuldade que se tem de fazer as pazes, né? O Áries e o Libra em oposição, em conflito constante, em brigas e discussões, onde a diplomacia tem uma certa dificuldade de conseguir encontrar o seu caminho, porque está num estado
moroso, vegetativo, antigo, imprestável. E o Áries está com esse nó do norte carregado, trazendo várias novidades, várias ações desconhecidas, transgressoras, violentas para o dia a dia. Certo? Isso aqui o nodo passou para Áries no dia 17 de julho de 2023, às 17 horas. E quando a gente olha para cá, quando que a gente vai estar livre disso? A gente vai mudar o eixo nodal no dia 11 de janeiro de 2025, às 20 horas e 4 minutos aqui de São Paulo. E aí a gente vai para Peixes e Virgem, que cá entre nós é um eixo que é particularmente difícil, né? Porque quando você tem essa dualidade de um desses dois signos, você vê o signo... Cara, o signo de Peixes, ele é o grande símbolo da inconsciência, da transcendência, né? Da entrega. E Virgem é o mais pragmático e cético possível. Então você tem esses dois começando a ganhar bastante força ali. E aqui a gente pode pensar, conforme as coisas vão passando e vão andando e a gente tem esse céu tão tenso ao longo do ano, a gente pode pensar que vai chegar um momento onde a gente vai começar a sentir uma necessidade muito forte, mais forte do que a gente já tem sentido nos últimos anos, desde que Netuno entrou em Peixes, de encontrar um significado maior, de você descobrir, você entrar em contato com uma essência ou mudar a forma como a gente lida com o mundo material. Esse mundo material pragmático que judia, que tortura, que machuca as pessoas, em algum momento tem que ter um fim. E aí a gente vai tentar achar esse fim, ou achar essa explicação, achar essa mudança, né? Essa transcendência através das energias de Peixes, que é da entrega, né? Da entrega, de você encontrar essa espiritualidade e você conseguir trabalhar de uma forma menos amarrada à matéria, menos medrosa de perder a matéria, mas tentar ir para esse lugar mais elevado. Só que ao mesmo tempo você tem logo no finalzinho de Peixes, e uma hora o nodo vai cruzar com ele, Netuno, e Netuno vai estar bem em cima da estrela Chet, que a estrela fixa Chet é uma estrela que fala sobre afogamentos, assassinatos, guerras. É um inferno, é muito ruim, né? Então, uma visão que a gente pode ter disso é que talvez ao longo do tempo que a gente esteja vivendo em 2024, a gente vê tantas catástrofes e tanto sofrimento, talvez possa acontecer algum tipo de evento depois que o nó do norte entrar em Peixes, algum evento calamitoso mesmo, que leve a maioria das pessoas a abandonar, ou pelo menos desejar abandonar a segurança desse mundinho pequeno e físico que a gente tem. Fica um pouco difícil da gente imaginar isso, né? Isso pode se representar de várias maneiras diferentes. Pode até levar embora um monte de gente, né? A gente só vai saber disso na hora que chegar, né? Na hora que chegar o momento. Mas a gente pode imaginar que é um ponto pode ser mais um ponto de transição da existência da humanidade nesse planeta. Ainda mais porque a gente pode pensar que os grandes planetas estão todos envolvidos ao mesmo tempo. Se você ver o mapa, você tem o Netuno em conjunção com o nó do norte, fazendo um sexto com Plutão, lá em Aquário, em conjunção com aquela estrela fixa Altair. E o Netuno também está fazendo um aspecto com Urano aqui em cima, que ele ainda não está perto de Algol, mas isso talvez seja um bom sinal. E ele está fazendo esse sexto com Urano, e Urano está fazendo um sexto com Marte, que está em exílio. Que não é uma boa posição isso aqui. Para ele, deixa ele meio descontrolado, né? Ele deixa ele muito reativo. E o Marte, por sua vez, faz aspecto de trígono com o nó do norte e com o Netuno, intensificando as ações coléricas, né? Dessa reação emocional muito agressiva. E ainda por cima, olha só, o Marte, como na passagem do nó do norte para Áries, a gente vê o Plutão como sendo um ator principal, né? Aqui nessa passagem, a gente pode considerar tanto Netuno e especialmente Marte, né? Porque praticamente tudo se liga com Marte. É Urano, o Netuno e o nó do norte,
o Saturno e também Vênus estão fazendo um aspecto de quincunce com o Marte. E também o Marte também faz aspectos de oposição com com Plutão e o Sol. Então a gente tem uma energia marciana muito forte, muito poderosa, desregulada, atrapalhada, colérica, reativa, meio que governando essa passagem dos nodos, né? Então a gente tem que ficar bastante ligado nessa história aí. E vamos torcer para que o lado positivo de Netuno em Peixes apareça, que é essa conexão com o espiritual. É uma interferência divina, entre aspas, né? Não ficar esperando por isso, mas por que isso não pode acontecer? E por divino, o que a gente entende? Um divino dentro de cada um de nós, um divino mesmo, uma espiritualidade mais atuante, de repente até segredos do universo apareçam pra gente, que estão prometendo já faz um tempão. Então é isso. É uma coisa que a gente precisa fazer figuinhas e torcer que você vá para um lugar positivo. Tá? Então esse é o vídeo sobre os nodos. Logo em seguida vocês vão ver, vai ter um vídeo publicado sobre os eclipses de 2024. Espero que vocês gostem. Já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem você gosta, aquela coisa toda. Beijo para vocês, até o próximo.